Boa noite, a paz do Senhor. Que bom estarmos de volta para mais uma porção da palavra do Senhor. Que bom estarmos vivos. A palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu entendo que ele está dizendo, aproveite enquanto você está vivo e me adore. Falando em adoração, nós não adoramos a Deus para fazer Deus melhor. Não, nós adoramos a Deus para nos fazer melhor, para nos tornarmos melhores, nos tornarmos parecidos com Ele. Por isso adoramos o Senhor. Nós estamos agora passando por um momento muito crítico, como todos vocês têm conhecimento, aqui a nossa cidade, as cidades vizinhas, a minha cidade de origem, Paracambi, momentos tão difíceis. Agora, momentos também que algumas pessoas aproveitam para se autopromover, ou tentar promover as suas igrejas, suas comunidades. E a palavra do Senhor diz que o que você faz com essa mão aqui, mão direita, a esquerda não precisa saber. Então a nossa comunidade, a nossa igreja, nós temos feito, mas nós não postamos nada em rede social. Ninguém precisa saber quanto e para quem nós estamos doando. O único que precisa saber, o único que tem conhecimento de tudo é Deus. Agora, nós não fazemos isso para melhorar Deus, não. Fazemos isso para nos tornarmos melhores. Somos nós, amados. Tudo que nós fazemos ao próximo, fazemos de bom, e só traz para nós melhorias. Nos tornamos pessoas melhores. Então nós estamos engajados também, nesse momento, junto com a comunidade. Eu, por ser de origem, a cidade de Paracambi, eu peguei algumas enchentes. Quando eu era menino, houve uma enchente em Paracambi entre 67 e 68, anos de 1967 e 68, o lugar onde eu morava, a água passou por cima das janelas. Isso quer dizer que encobriu o homem. Tínhamos pouquíssimas coisas. E essas pouquíssimas coisas que nós possuíamos, perdemos tudo. Mas estamos aqui, estamos vivos. Deus nos deu graça. Passamos. Não perdemos a fé. A minha mãe, com 6 filhos, sai arrastando todos nós rumo a um lugar seguro. Deus deu graça para minha mãe. Minha mãe nunca perdeu a fé. E essas pessoas que estão passando agora, eu quero dizer para vocês, vocês darão a volta por cima. Daqui a um tempo, isso que aconteceu agora, vai ser somente lembranças. Vocês vão dizer, eu perdi isto, mas Deus proveu todas as coisas. Deus não vai deixar faltar nada para vocês. Nada. Deus vai prover todas as coisas. Eu creio. Eu quero orar nesse momento, nesse início de aula, por todas as famílias que perderam os seus bens, sabe? Os seus móveis, algumas estão desalojadas, né? Perderam até as suas casas. E que o Espírito Santo venha sobre vocês, que vocês recebam nesse dia um bálsamo de paz, de alegria. Senhor, em nome de Jesus, nesse início de aula, eu quero apresentar a Ti todas essas pessoas que estão passando por momentos difíceis, perderam os seus bens. Algumas até, Pai, como nós tomamos conhecimento, aqui perto, em Mendes, houve perda de vida.
Ô Deus, nós te pedimos, Senhor, cuida dessas famílias, traga o bálsamo, derrama a tua graça sobre essas vidas. Nós clamamos a ti, Senhor, como igreja. Nós não estamos, Pai, de braços cruzados, não estamos omissos, não. Estamos juntos, sem mostrar em rede social, sem nenhuma selfie. Como eu coloquei no grupo da nossa igreja, nada de foto e vídeo. Ah, hoje saiu o carro A, o carro B, estamos ajudando aqui, ali. Nós não vamos fazer nada disso, não vamos falar nada. Só tu sabes, Pai, do que vale o nosso coração. Então eu te entrego a nossa família resgatada em tuas mãos. Entrego as nossas vidas, que possamos, Pai, abençoar aqueles que necessitam. Que a tua graça os alcance nesse dia de uma forma especial, em nome de Jesus. Ensina-nos a tua palavra, nesse resumo do livro de Colossenses. Ensina-nos, Senhor. Queremos aprender um pouco mais de ti, em nome de Jesus. Aleluias! Querido, quero começar esta aula trazendo à tua memória que Paulo escreveu 4 cartas quando ele estava preso lá em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão. Tá? Essas 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta endereçada a Filemão, essas 4 cartas ele escreveu quando ele estava preso em Roma. Tá bom? E uma outra coisa, desde já eu quero adiantar. Todas as outras cartas que ele escreveu para essas igrejas essas que ele fundou, tá? Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, nós vimos na última aula, ele começou o trabalho lá na casa de Lídia, e com aquela família, mais a família do carcereiro. Aí quando ele escreve essa carta a Filipenses, a igreja já estava organizada, já tinha bispos, diáconos. Você vai ver aqui no capítulo 1, verso 1 de Filipenses, Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Então essa igreja foi fundada por ele, começou a reunião na casa de Lídia, e também o carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos, e houve um grande terremoto, e Paulo e Silas foram soltos e foram levados até a casa desse carcereiro. O carcereiro queria se matar. Você aprendeu isso semana passada comigo. Então essa carta de Colossenses, repetindo, foi uma das 4 cartas que Paulo escreveu da prisão. Mas essa carta de Colossenses não foi Paulo que fundou. Nós vamos ver mais à frente. Foi Paulo que escreveu aos Colossenses sem conhecer as pessoas. Paulo nunca tinha estado com elas, mas existia em Paulo uma preocupação pastoral. Paulo tomou conhecimento das heresias que estavam sendo pregadas em Colossos. Paulo escreveu para eles esta carta para alertá-los. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre isto. Vamos pegar a nossa Bíblia. Você tem uma Bíblia aí, querido? Se você tiver uma Bíblia, você abre comigo e eu quero ler com você. Diz assim a palavra. Essa carta, a carta de Paulo aos Colossenses, nós podemos identificá-la com o título de Jesus é proeminente. Jesus está acima de todos. Paulo já começa falando nessa carta, porque as pessoas estavam levando um ensinamento herético
para dentro dessa igreja, tentando colocar na mente, ou persuadir essas pessoas, os crentes de Colossos, que eles precisavam fazer outras coisas para alcançar a salvação. E eu quero adiantar para você que a salvação só é alcançada através de Jesus Cristo. Não é através do teu sacrifício, não é através do teu jejum, não é através da tua autoflagelação. Nada disso vai fazer com que você alcance a salvação. Algumas coisas dessas podem até ser importantes, mas não vai fazer com que você seja salvo. O único que vai te salvar é Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, só um. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, chama-se Jesus Cristo. E olha só o capítulo 2 de Colossenses, verso 9 e 10. Paulo falou assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer o seguinte, ele não é meio Deus, ele é Deus. Paulo falou, Jesus é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai. Jesus falou, aquele que vê a mim, vê o Pai. Aí Paulo está falando, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10 de Colossenses 2, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Paulo foi bem claro para eles. Vamos continuar para nós entendermos o porquê esta carta. No livro de Colossenses, Paulo exalta Jesus e nos apresenta alguns dos papéis de Cristo. Jesus é Deus e no seu corpo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, Jesus não é inferior a Deus, como um Deus de segunda classe. Pai, agora vem, Jesus, não, é o mesmo. Jesus também é aquele que nos aperfeiçoa, ou seja, a partir do momento que passamos a participar da dimensão de Cristo, aceitamos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nossas vidas são afetadas. Somos transformados pelo poder que há na obra redentora de Cristo Jesus, pelo poder da cruz, querido. Nós fomos afetados. Cristo também está acima de todo principado e potestade. Ele é o cabeça. Eu quero explicar isso aqui. Cristo não é o cabeça da igreja? Cabeça, nós somos o corpo. Quando Paulo fala aos Colossenses que Cristo está acima de todos os principados e potestade, Cristo é o cabeça, ele está dizendo que Cristo está acima de todos os poderes. O que são os principados? São ordens angelicais malignas superiores. E Cristo está acima dessas ordens angelicais malignas. E as potestades são governantes angelicais malignos inferiores, quer dizer, subordinados. E os dominadores desse mundo tenebroso são os anjos do diabo. Paulo está falando que Cristo está acima de tudo isso, de todos os principados e potestade. Não há poder que sobrepõe o nosso Jesus Cristo. Isso que nós precisamos entender, e Paulo estava falando para aquela igreja, nós vamos ler alguns textos aqui para nós entendermos melhor,
Jesus está acima de tudo isso. Vamos dar continuidade para a gente entender. No reino espiritual, querido, existe uma hierarquia, tanto do lado de Deus como do lado das trevas. Por exemplo, principados são os seres angelicais mais poderosos. Podemos ver isso no episódio em que o príncipe da Pérsia resiste a Gabriel, que estava indo levar a resposta da oração a Daniel. Quantos dias Daniel orou esperando a resposta? 21 dias. Houve uma guerra no mundo espiritual. O diabo, ele quer de todas as formas impedir que você receba a resposta de Deus. Que você seja abençoado, próspero. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, porque hoje falam tanto de prosperidade, aí na base de crítica. E eu quero falar sobre o ascetismo, que estava acontecendo aqui também, para você entender isso mais à frente um pouco. A aula de hoje é espetacular. Você fique bem ligado, que você vai aprender muito, ser abençoado. Essa resposta, ao ponto que Gabriel teve de convocar o arcanjo Miguel, o qual é superior a todos os outros principados, e só assim conseguiu entregar a resposta a Daniel. Você lê lá no livro de Daniel. Porém, mesmo os maiores seres angélicos, os principados, são inferiores a Cristo. É isso que eu quero que você guarde aqui. Todos os seres espirituais malignos, ainda que sejam seres angélicos superiores, eles são inferiores ao nosso Jesus Cristo. Cristo é o cabeça de todo principado. Potestade significa alguém que detém poder e exerce poder, como alguém que tem uma essência de autoridade. Jesus é o cabeça de toda potestade também. Amém, irmãos? Estamos acompanhando a aula até agora? Tá bem? Pode fazer seu comentário aí no chat. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita por Paulo para contrapor uma heresia, olha só agora, que dizia que os crentes precisavam jejuar. Você pode jejuar? Sim, mas tem que ter sabedoria, cuidado. Para você fazer isso com sabedoria. Esse jejuar aqui não é você separar um dia de jejum para estar orando, não. É viver uma vida jejuada, sacrificando a carne. Sacrificando a carne. Se eu passar uma semana sem comer, eu vou agradar o coração de Deus. Será se vai mesmo? Será se vai mesmo? Olha, se a minha casa for a mais pobre do bairro, eu vou agradar, as pessoas vão olhar e falar, aquilo ali é super humilde, eu vou agradar o coração de Deus. É isso que Deus quer mesmo para nós? Se eu comprar um carro novo, um carro bonito, as pessoas vão, não! Deus quer isso de nós. Deus quer que sejamos abençoados. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E ele estava ensinando sobre o jejum, não um jejum. Hoje eu vou jejuar até... Acordei, não tomei café, vou jejuar. É como nós fazemos na manhã com Deus. Nós vamos lá consagrar nossas vidas, recebemos uma palavra, oramos. E após o término, a gente entrega ao Senhor e vamos lá tomar café. Isso aí, nós estamos fazendo isso em prol de alguma coisa. Como a Esther, ela falou, fala para o povo jejuar 3 dias e orar, porque eles entrar em jejum e oração. Claro, deixar todas as coisas de lado, abrir mão. Hoje tem isso, tem aquilo na TV, eu vou abrir mão, eu vou levar uma vida hoje jejuada em oração. Isso vai fazer muito bem para mim, mas aqui, o contexto aqui é diferente. O ascetista,
ou ascetismo. E o que estava ensinando que as pessoas deviam levar uma vida jejuada, guardar dias santos e adorar os anjos. A adoração a anjos era comum nessa época. Por isso Paulo escreve mostrando que não tinha sentido adorar seres que eram inferiores a Jesus Cristo. Irmão, perdão, eu vou falar uma coisa. A minha adoração é somente a Jesus Cristo. Eu nunca me prostrarei diante de seres inferiores a Jesus Cristo. Você que tem o seu pastor, você que tem aquele que é responsável pela sua vida espiritual, que ora por você, que te abençoa, você pode ir lá e deve ir, colocar a sua cabeça, aqui ó, libera sobre a minha vida a bênção. Você deve fazer isso. Por isso que você não deve andar por aí, deixando qualquer um colocar a mão na sua cabeça, se prostrando a B, C. Você não deve fazer isso. E eles aqui estavam prestando adoração. Entraram naquela igreja ensinando que eles tinham que viver em jejum, adorando a anjo e outras situações que nós vamos ver agora. Olha o capítulo 2, vamos ver o verso 8. Vamos ver a partir do verso 8. Presta atenção que Paulo escreveu para eles. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtileza. Querido, quantas religiões tem aí com filosofia, coisas vãs? As pessoas estão presas. Cristo falou assim: vinde a mim todos vós cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pessoas estão lá, sabe, presas às filosofias vãs. O que Deus está trazendo para nós é: aceite a minha palavra. O único que pode te libertar é Jesus Cristo. E Paulo continua: segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tem que ser segundo Cristo. Saiu daqui, é vã, amado. É perda de tempo. É caminhando de passos largos para a perdição. Deus está falando para nós. Aí o verso 9 e o 10 nós lemos, o verso 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e está perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele está acima. Não é que é o corpo, ele está acima, que ele fala. No qual também está circuncidado com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo, da carne, mas circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, querido. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Nós estamos vivos, agora nós morremos e vivemos agora para Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 2. Verso 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Você não precisa fazer sacrifício por aí não. Você já foi perdoado. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Pegou a sua dívida. Está aqui a dívida. Pegou a dívida e fez isso, ó. Você não deve mais nada. Agora pegou e cravou na cruz. Você não deve nada, meu filho, minha filha. Você não deve mais nada. Você precisa fazer agora só adorar a Cristo. Você já confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Se não, faça hoje.
E ele vai pegar os teus pecados e lançar, sabe aonde? Nas profundezas dos mares. Miqueias capítulo 7, vai ler a partir do 14. Verso 13, verso 15 agora. Agora, olha só, verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele expôs todos os principados e potestades. Não há poder contra a sua vida. Vai viver uma vida agora assim, não, miserável não, você agora tem que viver uma vida abençoada, feliz. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova e do sábado, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha aí, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Somos nós, igreja de Cristo. Se, pois, estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenança como se vivesse no mundo? Paulo está falando para eles e para nós. Tais como, não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Querido, o homem quer colocar jugo em cima de você, faz assim, puxa para cá, puxa para cá, puxa para lá, é assim. Cristo já morreu por nós. E você está embarcando nessa? Você é livre. Você já aceitou a Cristo? Não toque, não beba água nessa caneca, pastor. Não beba essa água. Por que não? O que contamina não é o que entra, é o que sai. Por que não? Agora você tem... Olha, eu não tenho nada contra o costume de ninguém, não. Nadinha contra o costume de ninguém. Mas agora você tem que, olha, a partir de hoje, a nossa igreja, nós agora vamos entrar no mosteiro, vamos ficar lá. Vamos ter que sofrer. Assim nós vamos conseguir chegar aos céus. Todo mundo lá, quietinho, sofrendo. A igreja, nós compramos... E nós vamos comprar mais à frente aí poltronas, colocar na igreja. Não, pastor, não pode ser assim não. Tem que ser aquele banquinho. Porque senão a gente não vai para o céu. Já viu? Deus não está preocupado com isso aqui. Não está mesmo não. Mas é direito nosso, melhor. Eu estou agora aqui, gravando essa aula para você, no meu estúdio, com o ar-condicionado ligado. Não, pastor, tem que estar suando aí um calorão, senão... Que isso? Sou livre, Cristo morreu por mim, eu aceitei a Cristo. Isso não é falta de humildade não, amado. Qual o propósito dessa carta? Paulo escreveu aos Colossenses, pois soube que esta heresia estava sendo ensinada na igreja, acabei de falar. E ele precisava corrigir isto. Paulo lutou bravamente para refutar esta heresia. Porque esse negócio, pai, é uma desgraça. Quando alguém chega na sua igreja, começa a ensinar algo herético, o negócio bate. Olha, é ruim de sair, não. Paulo lutou mesmo, bravamente, para refutar essa heresia. E ao atentarmos para a sua argumentação, podemos perceber a natureza exata dessa heresia. No capítulo 2, que nós acabamos de ler, do 8 a 23, podemos ver claramente seu embate contra essa ideia maligna. Esse trecho de Colossenses, a partir do capítulo 2, expõe o falso ensinamento e as visões que os cristãos estavam tendo, mas que não estavam em harmonia com as Escrituras, e sim com
com esta heresia combatida pelo apóstolo Paulo. No capítulo 2, verso 21, lemos o seguinte: não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro. Nesse verso, Paulo está condenando a heresia do ascetismo. Essa heresia, os ascetas, eles acreditavam que alcançariam a salvação apenas através de um processo de purificação cerimonial, de afastamento de todas as coisas. O ascetismo. Eles entraram dentro da igreja e começaram a trazer essa doutrina para dentro da igreja. Se nós não tivermos cuidado, isso acontece na nossa comunidade. Você tem que separar de tudo para você alcançar a salvação. Isto é um processo de purificação cerimonial. Meu irmão, não precisamos nada disso. Ascetismo é a abstenção dos prazeres e do conforto material, em busca do aperfeiçoamento ou da perfeição espiritual, que se dedica ao aperfeiçoamento espiritual místico. Exemplo, pode se referir à vida austera dos monges no interior dos mosteiros, ou às práticas de flagelações, quer dizer, dietas ou jejuns frequentes. Se eu não jejuar uma semana, se eu não jejuar um mês, se eu não jejuar, ainda coloca lá, estou jejuando. Nada disso. Você não precisa saber se o pastor Edir jejua ou não jejua. Ah, irmão, precisamos aprender muita Bíblia. Olha, precisamos aprender muito. Quando você começa a estudar a palavra, você olha e fala, meu Deus, o que eles estão fazendo com o povo? O que eles estão fazendo? O cara, com todo respeito, se intitula pastor, mestre, sacerdote, e ele vai em cima do povo. É muito fácil guiar um povo ignorante. É muito fácil, amado. É aqui, ó, coloca aqui o tapa-olhos. Mas você tem que ter coragem para trazer o conhecimento para a sua igreja. O conhecimento para a tua igreja. Deus falou, através do profeta Oséias, que o seu povo perecia por falta de conhecimento. E a nossa preocupação, a minha preocupação como pastor, como sacerdote, como mestre, há mais de 25 anos, é trazer uma comida sólida, um alimento sólido para você. Deixar te enganar, passar a mão por cima, não. E aqui eles já estavam fazendo isto. E Deus, que a palavra diz em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura, Colossenses também, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, nos exortar, nos admoestar, para que nos apresentemos com roupas brancas diante do Senhor. Porque deixou para nós, Paulo, escreva. Escreva, Paulo. Escreva para eles. Paulo fez isto. E agora serve para nós. Serve para nós aplicarmos, tomarmos cuidados. Repetindo aí o que eu falei lá no início, essa época que as pessoas estão sofrendo, muitos buscam proveito, se autopromover através da desgraça do outro, com as suas postagens, que a igreja tal, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. E, irmão, isso não é evangelho não, irmão. Faça sim, deve fazer sim, mas não precisa expor ninguém.
Não precisa expor ninguém. O senhor dá esmola, pastor? O senhor abençoa A, B, C? Problema meu e Deus. Vou falar para você. Ninguém precisa saber. Ah, esse pastor, fala o que você quiser. Fala o que você quiser. A segunda heresia combatida é a adoração aos anjos. Tô vendo um anjo, tô vendo nada. Tem um pastor que ele conta um testemunho assim, ó. Ele chegou na igreja e sentou lá no púlpito e ia pregar. Aí ele está ali pedindo graça ao Senhor. Senhor, me dê graça. Porque todas as vezes que eu subo no púlpito da minha igreja, porque eu não sou pregador, para sair pregando em outras igrejas, eu prego mais na minha igreja. Claro, quando um amigo me convida, um pastor amigo, eu vou até lá abençoar a comunidade dele. Sim, mas eu prego mais na minha igreja e todas as vezes que eu subo no púlpito, eu subo pedindo misericórdia ao Senhor. E todas as vezes eu suo as minhas mãos. Eu fico ainda assim. Todas as vezes. Eu peço misericórdia a Deus. Aí o pastor sobe no púlpito e está ali pedindo a Deus misericórdia. E do lado dele tinha dois obreiros falando sobre botijão de gás. Acabou o gás isso, gás aquilo. Daqui a pouco um dos dois levanta. Tô vendo o anjo está entrando ali. O anjo está isso. Aí Deus falou com ele. Ele está vendo o anjo, mas tem que ver o pé do anjo. Vê o pé do anjo, amado. O dia que você olhar o anjo, por favor, olhe os pés dele. Vê se ele tem pé de anjo ou se tem pé de boi. Olha o pé do anjo. A segunda heresia combatida é a adoração aos anjos. No capítulo 2, verso 18, diz assim: ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Os adoradores dos anjos, ainda tinha mais, acusavam aqueles que não adoravam anjos de serem crentes inferiores. Paulo, porém, diz aos Colossenses para que não deixasse que estes julgassem. Os adoradores dos anjos também tinham aparência de humildade e baseavam a sua doutrina herética em visões. O apóstolo Paulo afirma que estes tinham a mente carnal. Paulo também refuta na carta aos Colossenses a tradição e a sabedoria humana. Está no capítulo 2, verso 4 e 8. Ele diz assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Bíblia! Bíblia! Tem que ter Bíblia! 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 O apóstolo Paulo combate as tradições da sabedoria humana. Isto é algo que vemos em nossos dias, em que os homens têm trazido métodos e filosofias mundanas, misturando-as ao Evangelho de Cristo, enganando de maneira sutil aqueles que aceitam esse ensinamento. Agora quando eu falei lá no início que não foi Paulo que fundou essa igreja, eu vou te mostrar agora. Abra aí no capítulo 1
verso 4 até o 8 aí, por favor. Diz assim. Verso 4. Porquanto ouvimos da vossa fé. Quer dizer, Paulo Paulo nem conhecia aquele povo. Não tinha estado com eles. Eu ouvi falar da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Vocês já ouviram a palavra antes de mim, antes de eu falar de vocês, falar com vocês. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, quem foi que pregou lá? Grave aí, Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Ele, Epáfras, nos declarou o vosso amor, a vossa caridade no Espírito. Mesmo que Paulo não houvesse visto os crentes de Colosso, o apóstolo ouviu sobre essa igreja. Acabei de falar. Aí, claro, como pastor, ele falou, opa, estava preocupado, ele escreveu a carta à igreja de Colossos. Tá? No capítulo 2, verso 1, fica muito claro que o amor de Paulo pelas igrejas de Colossos e Laodiceias, independente do fato do apóstolo ter visto ou não a face de cada crente nessa comunidade. Olha o capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Eu estou falando para vocês, mesmo vocês não tendo visto o meu rosto em carne. A carta de Colossenses é uma das cartas escritas na ocasião que Paulo estava preso em Roma. Eu falei lá no início. Vamos falar o esboço rapidinho para a gente encerrar? A carta aos Colossenses começa com foco na doutrina, a divindade de Jesus na sua proeminência e a preeminência no capítulo 1, verso 1 a 29. Em segundo lugar, o foco está em refutar os argumentos heréticos. Paulo fala do perigo de ser levado para longe dessa doutrina, por causa da doutrina falsa, do capítulo 2, 1 a 23. E terceiro, está a conduta cristã. Paulo sempre foi enfático quanto a isso, pois não havia benefício algum em conhecer a palavra, mas sem viver de acordo. E aqui o apóstolo aborda o relacionamento entre patrões e servos, bem como o relacionamento familiar, no capítulo 3, verso 1 até o verso 25, tá? O relacionamento familiar. Opa, muito bom. Aleluias. E depois, em último lugar, o foco está na oração, para que os cristãos possam suportar, no capítulo 4, exortação à oração e à sabedoria, para que possa suportar e fortalecer as suas crenças, para que possam ter um bom testemunho. Tá bom? Então, se nós estivermos estudando a palavra, aceitando a palavra, orando, congregando, aqueles que não podem, junto conosco, online, como estivemos domingo passado, com o nosso pastor Abel. Vamos estar no próximo domingo na Santa Ceia. Quero lembrar vocês, vamos bater amanhã com Deus, tá? De manhã, dia 3, 9 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, aquele cultão de Santa Ceia, onde a jovem Tayane estará ministrando. E estaremos ministrando a Santa Ceia. E você que está na sua casa, prepara aí o seu pão, o seu suco de uva, tá bom? Para você participar conosco da ceia.
no dia 3 do próximo domingo. Beleza? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta aula, por esta noite. Te damos graça. Entregamos tudo que falamos aqui em tuas mãos. Pedimos perdão pelas nossas falhas. E, Pai, que as nossas casas sejam blindadas pelo Senhor e tenhamos uma noite de muita paz. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana com o próximo resumo da nossa amada e querida Bíblia. Fiquem todos com Deus. Está encerrado.